Graça e paz a todos, né? Eu sou o reverendo Gilberto Rebouças e nós estamos para mais um estudo da Palavra de Deus, continuando o estudo sobre a ceia do Senhor. Hoje a ceia do Senhor, segunda parte, né? Hoje 18/11, hoje quarta-feira, 18/11, vamos ouvir a nossa querida Juliane louvando o Senhor, para depois nós entrarmos na nossa meditação da Palavra de Deus hoje. Então, aprecie aí, louve a Deus juntamente com a nossa amiga Ju. Graça e paz a todos, graça e paz, Tegas, Regina, que bom, que bom vê-lo, meu amigo Tegas, né? Saudade imensa do meu irmão querido. Então hoje nós vamos fazer a segunda parte da ceia do Senhor. Nós estamos estudando o Novo Testamento em blocos, tá? Então nós já vimos a questão do pecado justificado, nós vimos a questão do testemunho abafado, nós vimos a questão da disciplina negligenciada em Corinto. Em Atos nós vimos como a igreja deve se portar diante dos ataques, né? Então nós vimos qual a resposta que a igreja deu ao ataque da corrupção moral, foi com a punição. Ao ataque da tentativa de fazer com que os cristãos fossem perseguidos e surrados, eles responderam pedindo a Deus ousadia, alegrando-se pelo fato de sofrerem por uma causa nobre, a divulgação do Evangelho. E nós vimos a questão de tirar do foco, onde os apóstolos são tentados a sair dos seus ministérios de ensino e oração, de capacitação para levar a palavra, para cuidar de coisas que outros podiam fazer, como cuidar das distribuições diárias para as viúvas. E nós começamos um terceiro bloco, que é das ordenanças de Cristo. Nós vimos a questão sobre o batismo, e nós começamos ontem uma introdução sobre a ceia do Senhor. Nós vimos como era celebrada a Páscoa. Tinha um pão partido, o pão do meio Afikoman. Dentro da Páscoa tinha 4
o cálice da separação, o cálice da libertação, o cálice da redenção e o cálice do louvor, o Halel. E nós vimos que durante a Páscoa Jesus instituiu a Santa Ceia. E hoje nós vamos ver quais são os nomes que a ceia tem na Bíblia, que a ceia do Senhor tem. Primeiro, sabendo que a ceia na Bíblia é sinônimo de comunhão. Então, você comer com alguém é sinônimo de que você está em comunhão com ela. Por isso, um judeu não comia com um gentio, porque não tinha comunhão com ele. Quando o salmista Davi, no Salmo 23, diz que Deus prepara uma mesa, Davi está dizendo que tem comunhão, está em comunhão com Deus. Então hoje nós vamos ver quais são os nomes que a Bíblia usa para a ceia do Senhor. Ela é chamada de a ceia do Senhor. Em 1 Coríntios, que é uma carta, então, quando você vai falar em livro, Reis, você diz primeiro livro de Reis. Mas quando é carta, você diz primeira, porque carta é feminino. Então, de sorte que, quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Então, Paulo chama a Santa Ceia de ceia do Senhor, em Coríntios 11 e 20. Em Coríntios 11 e 21, ele chama pelo nome de mesa do Senhor. Ele diz assim: não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Então Paulo chama de ceia do Senhor, mesa do Senhor, porque é ele o anfitrião. A mesa é do Senhor, a ceia é do Senhor. Ele é o anfitrião e nela o cristão é um convidado. Quem oferece a ceia é o Senhor. E nesta ceia nós entramos como convidado. É por isso que o convidado tem que ser digno. Porque a ceia e a mesa é do Senhor, é Ele que oferta. Então, é uma comunhão de Cristo com a sua igreja. É chamado também de partir do pão. Diz assim em Atos. Atos usa muito esse termo, partir do pão. Regina, Deus te abençoe. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão e no partir do pão. E nas orações. Então, outro nome que a ceia tem é o partir do pão. Toinha, Deus te abençoe, Toinha. Seja bem-vinda. Nós estamos estudando sobre a Santa Ceia. De segunda a sexta, Toinha, nós temos aqui o estudo bíblico, ao meio-dia. De segunda a sexta, ao meio-dia, é só acessar o Facebook e vai assistir a palavra de Deus e encher o coração. Então, em Atos 2,42, Lucas vai dizer que perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. Então, nós vimos que a ceia é chamada de a ceia do Senhor, a mesa do Senhor e o partir do pão. Nós vamos ver a instituição da ceia, quando é que essa ceia foi. Então, se você ler os textos de Mateus 26, do 26 ao 30, diz assim: enquanto comiam a Páscoa, tomou Jesus um pão, que era o aficomã, e abençoando-o, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo.
A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebei deles todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para remissão dos pecados. E digo-vos que desta hora em diante não bebereis deste fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o monte das oliveiras. Então, durante a Páscoa, durante o terceiro cálice, nós vimos que tinham 4 cálices em cima da mesa. Se você não viu, não assistiu, assista, né? O de ontem está no meu canal no YouTube, Gilberto Rebouças, a Ceia do Senhor, tá lá. E também está aqui gravado no meu Facebook. Então, ontem nós vimos que a Páscoa, para a gente compreender a ceia, a gente tem que compreender o pano de fundo. A ceia foi instituída durante a Páscoa. Na Páscoa tinha 4 cálices. Né? Primeiro se pegava um pão, que na verdade era uma bolacha grande, né? Como uma pizza hoje, partia-se em 3 pedaços, o pedaço do meio era escondido, era chamado de afikoman, que quer dizer escondido, para depois ser revelado. Enrolava no lenço e guardava, ele ficava escondido. E aí, em cima da mesa, tinha 4 cálices em ordem. Então, eles tomavam o primeiro cálice, que era o cálice da consagração, Israel, e eles citavam a primeira Páscoa. Depois, eles tomavam o cálice da libertação, e eles citavam as 10 pragas do Egito. Só no terceiro cálice, que era o cálice da redenção, quando Jesus vai tomar o terceiro cálice, aí Jesus diz, pega o afikoman, que é o pão que estava escondido, parte e diz, isto é o meu corpo, e toma o cálice. E aí no meio da Páscoa, Jesus institui a Santa Ceia. E depois de instituída, Jesus diz, façam isso em memória de mim. Ele continua a celebração da Páscoa. Ele toma o 4º cálice e canta o Hallel, que era, alguns teólogos dizem que era do Salmo 116 ao Salmo 118. Então, agora a ceia está instituída. Então, a ceia agora vai ocupar o lugar da Páscoa. Assim como a Páscoa, ela lembrava a libertação do povo do Egito por meio da morte do primogênito. Agora nós vamos ter a libertação do cristão. E esta ceia vai celebrar a morte do primogênito da nova criação, de Jesus Cristo. A Bíblia diz que ele é o primogênito da nova criação. Sempre que você lê a Bíblia vai falar de criação e redenção. 2 coisas que é preciso a gente saber é que estão atreladas, criação e redenção. Sempre que a Bíblia fala de Deus como Redentor, Salvador, fala dele como Criador. Só o Criador pode redimir. Então, os elementos da ceia, quais são os elementos da ceia do Senhor? O pão, que representa o corpo do Senhor. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e o abençoando, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo, tomai e comei, isto é o meu corpo. Alguns, por não saberem, ou por excesso de zelo, eles fazem o pão da ceia asmo, sem fermento. Mas isso não se faz necessário, porque senão a gente transfere a comunhão da pessoa de Jesus Cristo para os elementos da ceia. Então nós tenhamos cuidado para que a gente não dê mais importância aos elementos do que o que eles representam. A Igreja Católica, ela teve muito zelo nos seus sacramentos.
E nós respeitamos muito a Igreja Católica, como todas as religiões. Eu particularmente, se por mim eu nem falava, mas temos que dar exemplo. Ela perdeu-se muito na questão dos sacramentos, porque tinha o sacramento do batismo, e o sacramento se tornou algo poderoso em si. Então, o batismo, para eles, é regenerador. Então, uma pessoa batizada, ela pertence à igreja, e pertencendo à igreja, ela está salva. Então, por muito tempo, a igreja deixou de pregar, porque acreditava que, uma vez batizado, essa pessoa estava salva. Então, hoje, no meio dos protestantes, nós perdemos muito, porque está se dando muita ênfase aos elementos da ceia e não ao que a ceia representa, que é a comunhão de Jesus Cristo com o seu corpo. Então, por que era, nos dias de Jesus, foi o pão sem fermento? Porque Jesus celebrou a ceia durante a festa da Páscoa. Era a primeira festa do ano. Durava 7 dias. E dentro da festa da Páscoa, que acontecia no dia 14 de Nisan, ela começava, durava uma semana. No dia 15 de Nisan, primeiro mês religioso, começava a festa dos ázimos, ou a festa dos pães sem fermentos. Então, quando Jesus foi celebrar, não havia outro pão a não ser o pão sem fermento. Por isso, Jesus utilizou o pão sem fermento. Mas não há em nenhum lugar, em nenhuma carta, uma orientação, uma diretriz para que eu e você façamos a ceia, que ela vai ficar mais forte, melhor, mais consagrada, se o pão for sem fermento. O importante não é o pão não ter fermento, o importante é nós não termos fermento. Como Jesus diz, guardai-os do fermento dos fariseus, que era a doutrina. Como Paulo diz que um pouco de fermento leveda toda a massa, ele está falando do pecado de um homem que adulterou com a mãe dele, com a padrasta dele. Então o fermento não pode haver na nossa vida. Então não tem problema nenhum celebrar a ceia com um pão comum, porque o principal, o que se está celebrando ali, não é o pão, nem o vinho. É a comunhão com Jesus Cristo. Então o que importa, o centro, a essência é a comunhão. E como é fácil a gente sair do centro, daquilo que é imprescindível, para as coisas periféricas. Como nós temos facilidade em ter preocupação em se o vinho é vinho ou é suco de uva, se o pão é com fermento ou sem fermento, com a liturgia, se a gente já entrega o pão partido por uma questão de tempo, ou se a pessoa faz toda uma liturgia de lavar as mãos, de partir o pão, de colocar o vinho. Então, muitas vezes, nós colocamos a ênfase no lugar errado. Porque a ceia é a mesa do Senhor. É a comunhão com Cristo. Então, quando nós estamos celebrando a ceia, o centro, a essência, é a nossa comunhão com Cristo. É mantermos comunhão com Cristo. Então, não se deixe afastar do centro.
Não se preocupe com coisas periféricas. Se preocupe com aquilo que é central, em examinar a sua comunhão com Cristo. O vinho, que é o segundo elemento, representa o sangue de Cristo. A seguir tomou o cálice e, tendo dado graça, deu aos seus discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Digo-vos que desta hora em diante não bebereis deste fruto da videira até aquele dia em que eu hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Então nós já vimos que os elementos são o pão e o vinho. Mas o importante, o central, é a comunhão com Cristo. Porque em ilhas do Pacífico, onde os missionários chegam e não tem pão, eles nem vinho, eles celebram com pedaços de coco e com a água de coco. Porque o importante não é o elemento, não são os elementos. O importante é a comunhão que você tem com Cristo. Agora, a presença de Cristo nasceu. Quando a gente estuda teologia, a gente estuda que 3 foram as interpretações, porque Jesus diz: isto é o meu corpo, e isto é o meu sangue. E como é que isso foi interpretado? Como é que leram isso? Quando eu falar em ler aqui, significa como é que foi interpretado. Então, como é que foi lido isso? Então, alguns interpretaram que existem três interpretações, mais uma que é a junção da última. Então, uma delas chama-se transubstanciação, é a crença da Igreja Católica, porque nós sempre dizemos que temos um profundo respeito, nós não agredimos católicos, nenhum evangélico que tem juízo, ele agride católico, porque nós temos respeito e nós temos uma coisa que a gente chama de direito às pessoas, que as pessoas têm das suas manifestações religiosas, porque nós queremos o nosso direito. Nós, evangélicos, queremos ter o direito de expressar a nossa fé. E quem quer direito, dá direito. Quando a gente quer direito, a gente dá direito. Hoje tem muita gente querendo proibir os cultos afrodescendentes. Eu sou radicalmente contra, porque qualquer pessoa tem direito a expressar a sua fé. O pessoal fala muito de homofobia, e a cristofobia, e a evangelicofobia. Eu tenho mandado mensagens para milhares de pessoas pelas redes sociais. Graças ao bom Deus, a imensa maioria, digamos 95%, tem recebido com alegria. Eu pego a mensagem, copio essas mensagens que eu prego aqui, eu coloco assim: eu sou o pastor Gilberto Rebouças. Primeiro eu coloco assim: Jesus te ama e você é especial para ele. Eu sou o pastor Gilberto Rebouças e a única coisa que eu desejo é levar a palavra do meu Senhor para você. Você permite que eu mande mensagens da palavra de Deus para você? Aí eu pego isso e mando para as redes sociais das pessoas. 95% das pessoas, elas dizem obrigado. E eu pergunto: posso orar por você? Muito obrigado. E aí 4, 5 ou 6, principalmente do grupo, né, LGBT, que dizem que a gente é homofóbico. Uma disse assim: vixe,
sai para lá. Aceitou, leu, gostou, mas quando viu botar assim, eu sou o pastor Gilberto Rebouças, disse, vixe, sai para lá, e me bloqueou. Eu disse, moça, eu queria falar com você sobre Jesus Cristo. Então, uns 5% dizem, é o cão. Vixe, eles não querem nem falar, nem conversar, nem se dão ao trabalho de ver o que a gente está pregando, qual é o respeito que a gente prega. Porque nós evangélicos, verdadeiros, em todo canto, meu amigo, tem gente errada. Mas o evangélico verdadeiro, ele ama um homossexual. Ele ora, não só por um homossexual, mas por todas as pessoas. Ele tem que amar até os inimigos. Eu quero dizer, você, desses 5% aí, que tem me bloqueado, que diz, vixe, que diz, sai para lá, que me trata como se eu fosse o diabo, que eu estou orando por você. Que eu estou orando por você, para que você, que não quer nem sequer ouvir, saiba de uma coisa, nós evangélicos amamos os homossexuais, amamos as pessoas que são prostitutas, amamos a todos, porque nós também temos pecado. Nós também temos erros. Nós não nos julgamos melhores que ninguém. Aí você deve estar dizendo, alguém se considera, pastor, é verdade. Mas quem pode cuidar de todo mundo? Eu posso falar por mim. Existem 3 tipos de pessoas no meio do cristianismo. Existem aqueles que querem fazer média, e aí querem até tirar versículos da Bíblia para agradar o mundo, para agradar a sociedade, para serem aceitos. Então eles pregam que alguns versículos estão ultrapassados. Existem aqueles que são radicais. No mundo islâmico tem os xiitas, no mundo cristão tem os chatos. Os chatos, rapaz, são aqueles que pegam versículos para ofender as pessoas, para magoar, para condenar, para levar para o inferno. Então eles atacam, agridem, não têm amor. Eles criam ódio. Mas existem aqueles que não querem agradar o mundo, mas também não querem magoar as pessoas, mas querem ser fiéis e leais. Eu procuro me incluir nestes. Eu não quero ofender a nenhum homossexual, nem a nenhum grupo. Mas, como cristão, e crendo eu que a Bíblia é a palavra de Deus, então a prática homossexual é uma prática pecaminosa. Então eu, crendo na Bíblia, que ela é inspirada por Deus e regra de fé e prática, não posso dizer que a prática do homossexualismo é normal, que nós estamos no século XXI e que isso já não era mais para ser, e que isso é para ser tolerado. Não posso, porque eu tenho que agradar a Deus e não aos homens. Eu tenho que dizer o que Deus diz. Deus condena, assim como Deus condena o adultério, assim como Deus condena roubo dos dízimos. Mas nós amamos. Agora, amar não significa passar a mão na cabeça. Porque minha mãe me amou, mas me deu muita surra.
E nem por isso hoje eu sou traumatizado com a minha mãe, porque ela me deu mais... Nem por isso eu sou traumatizado com o meu avô, que tomou o lugar do meu pai, e que me bateu, e que ia me buscar nos campos de futebol, e que não deixava eu correr atrás da bola. Pelo contrário, se eu pudesse, o velhinho estava aqui comigo hoje, porque ele gostava muito de TV. E quando eu estou na frente da minha TV gigante, eu lembro daquele homem maravilhoso que cuidou de mim e que me deu um monte de cipuada com cipó de goiabeira, que dói. Hoje o pai não pode mais bater no filho, porque o Estado quer intervir na educação. Eu sou contra o espancamento, mas não sou contra a correção. Porque eu fui corrigido. Porque a turma antiga não tinha esse negócio de... Hoje a gente pergunta para o filho, meu filho, e morrendo de medo. Meu filho ama o papai? Meu filho ama a mamãe? Não, meu pai nunca perguntou isso, minha mãe nunca perguntou, Gilberto, você me ama? Não, ela queria respeito. Meu irmão chegou lá em casa de brinco, minha mãe disse, ou você tio, eu arranco com orelha e tudo. Chegou com um rabinho de cavalo aqui no cabelo, a mãe pegou a tesoura e cortou, e olha que ele tinha 90 quilos. Gigante. Mas a gente sempre respeitou. Ninguém ficou traumatizado. Ninguém ficou doente assim. Ai, meu Deus, eu tenho trauma com mãe. Ai, eu tenho trauma com avô. Não. Eu amo a Dona Estela. Santas pisas. Eu amo meu avô. Manuel Garcia, que morreu, que infelizmente a morte levou. Amo minha avó, Dona Paulina. Eu fiquei traumatizado. O Samu, tem uma lembrança tão saudosa. Tem uma lembrança tão gostosa de quando eu andava com meu avô. Como diz a Gabriela, com meu avô. Então, nós não temos nenhum problema contra o homossexual. E nem incentivamos e desincentivamos qualquer pessoa que queira maltratar o homossexual. Não pode. Mas nós também não podemos dizer que isso é correto, que isso é certo. Mas dizemos que Deus tem poder para libertar uma pessoa. Dizemos o seguinte, se você quer viver no homossexualismo, é um direito seu. Você vai responder diante de Deus. Agora, se você quer deixar, você também pode. Certo? Se você quer deixar, Deus te liberta. Mesmo o mundo dizendo que não é uma doença. Eu também creio que não é uma doença. O mundo diz que é uma escolha. Se é uma escolha, já que você escolheu ser, pode escolher não ser. Então, Deus abençoe. Fernando, Deus te abençoe. Então, voltando para a ceia do Senhor, a presença de Cristo na ceia. A Igreja Católica interpreta sobre transubstanciação. O que é transubstanciação? É a mudança dos elementos. O pão transforma-se no corpo e o vinho transforma-se no sangue de Jesus Cristo. Então a Igreja Católica interpretou que quando Jesus disse, isto é o meu corpo, e que o padre, o sacerdote, eleva o pão e ora pelo pão, o pão se transforma no corpo e no sangue de Cristo. É por isso que eles não dão o vinho aos fiéis, porque eles acreditam que o pão já tem o corpo, já sendo o corpo de Cristo, se transformando, tem o sangue. Então, quando a pessoa come a hóstia, que eles acreditam que passou por uma transformação espiritual, então ali naquela hóstia já tem o corpo completo, carne e sangue de Cristo. Então os católicos praticam eles interpretam a transubstanciação. Com a reforma protestante,
Lutero interpretou diferente. Como é que Lutero interpretou o texto? Isto é o meu sangue, isto é o meu corpo. Lutero interpretou, e a doutrina dele se chamou consubstanciação, com a substância. Ele dizia o seguinte, como ele ainda era, porque a gente tem que saber que Lutero, quando ele passou a vida toda dentro da Igreja Católica, o mundo que ele conheceu, o cristianismo que ele conheceu, tudo que ele viveu, viveu dentro da Igreja Católica. Então, quando houve a Reforma Protestante, que é sinalizada no dia 31 de outubro de 1517, quando Lutero fixa suas 95 teses à porta do castelo de Wittenberg. Então ali nós temos o aniversário da Reforma, faz 503 anos. Então Lutero interpretou que o pão continua pão, o vinho continua vinho, mas o corpo de Jesus está presente junto do pão e junto do vinho. Então ele dizia que quando nós tomamos a ceia, nós estamos comendo o pão e o corpo de Cristo, bebendo o vinho e o sangue de Jesus. Aí veio um homem chamado Ulrich Zwingli, e ele era um teólogo, e ele disse que a ceia era um memorial. Quando ele leu aqueles textos, fazer isso em memória de mim, então o Zwingli disse, olha, é um memorial. E aí, grande parte das igrejas protestantes seguiram esse grande teólogo, chamado Zwingli. Zwingli veio e disse, é um memorial. Só que Calvin, que foi um grande teólogo francês, que ficou radicado em Genebra, ele disse que não é só um memorial, mas é um memorial porque ele percebeu que, sendo só um memorial, era mais ou menos como você olhar para uma estátua, para uma foto. Você não tinha nenhuma comunhão ali. Então ele disse que, além de ser um memorial, de nós lembrarmos de Jesus, estamos celebrando a sua morte, que ele está presente na ceia, junto com os cristãos, espiritualmente, e nos dando força, nos alimentando espiritualmente. Então ele diz que quando nós participamos da ceia do Senhor, nós estamos sendo alimentados espiritualmente. Então esta é a ideia de todos aqueles que têm uma compreensão correta a respeito da Santa Ceia, do que significa isto é o meu corpo. Então a igreja é o corpo de Cristo. Jesus está agora comungando com a sua igreja. Jesus está oferecendo à sua igreja um banquete. Banquete este que é um prenúncio daquilo que nós vamos ter lá na glória. Então, o que acontece é que muitas vezes nós misturamos tudo. Você vai assistir a uma Santa Ceia, participar de uma ceia, e você vê o pastor, o obreiro orando, e diz, Senhor, isso aqui era pão, até esse momento, mas a partir de agora é o teu corpo. Ou seja, ele já creu na transubstanciação. Outro chega e diz, Senhor, isso aqui, ó Deus, esse pão, o Senhor está aqui agora, e o Senhor está com esse pão. Então ele é luterano. E outros acham que é só, Senhor, isso aqui representa o teu corpo, é como uma foto. Então muitas vezes a gente esquece de que não é uma só lembrança, de que a Santa Ceia, que a ceia do Senhor, é uma comunhão com Cristo, é um banquete espiritual, do qual nós saímos alimentados na alma. Então, quando nós celebramos a ceia, nós não estamos comendo o corpo,
nem bebendo o sangue de Jesus, mas nós estamos mantendo comunhão com Jesus Cristo, que é o anfitrião, e esta comunhão com ele nos traz forças espirituais. Assim como Elias comeu e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites, assim, uma boa comunhão com Jesus Cristo faz você ter força. Assim como a comunhão errada faz ficar doente e leva até a morte. Então a ceia do Senhor, ela é um memorial, mas não é apenas um memorial. Não é uma foto, não é uma estátua que a gente olha e diz, olha, aconteceu um dia. É uma comunhão, um usufruto presente. Jesus está ali, não nos elementos, não no pão e não no vinho, mas com a sua igreja, sentado à mesa com ela, servindo a ela o pão e o vinho. Então muita gente está preocupada com onde Jesus está. E muita gente pensa que Jesus está no pão e Jesus está no vinho. Mas eu quero te dizer que Jesus está sentado à mesa, à cabeceira da mesa. Ele é o anfitrião e ele nos convidou para o banquete. E aquele banquete nos faz saber que ele morreu por nós para nos dar vida e que aquele pão representa o seu corpo. E aquele vinho, o seu sangue. Mas ele está ali à mesa. E eu e você estamos à mesa com ele, nos deliciando de um banquete espiritual, do qual nós sairemos renovados, restaurados, e com a força daquela comunhão caminharemos na vida cristã. Então nós vamos agora continuar. A ceia do Senhor é a comunhão do corpo de Cristo. Paulo diz assim, 1 Coríntios 10, 16, 17. Porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, pois todos participamos do mesmo pão. Então, a ceia vai falar da nossa unidade, de que apesar de sermos muitos, formamos um só corpo. Então, é a comunhão do corpo de Cristo. É o corpo de Cristo reunido. O Strong, um dos grandes teólogos da história, ele diz que não há ceia só. Ele diz que a ceia só é legítima, Roberto, amado, Deus abençoe, a ceia só é legítima quando a igreja está reunida, porque ela é a comunhão do corpo de Cristo. Com o passar do tempo é que a gente criou a ceia sozinho, onde o pastor vai dar a alguns irmãos a ceia, porque estão doentes, por causa da idade. Mas no início não era assim. A ceia só era ministrada à igreja reunida. Então só havia Santa Ceia quando havia a reunião do corpo de Cristo. Então a ceia é a comunhão da igreja com o seu Senhor. Então a ceia só pode ser ministrada quando está reunido o corpo de Cristo com o seu Senhor. Agora, depois, com o passar do tempo, foi se percebendo que alguns irmãos estavam moribundos, outros estavam doentes, e aí se foi lá onde estava aquele doente e entregou-se a ceia a ele. Mas isso não é um ensino do Novo Testamento. Porque o problema é muito sério de interpretação.
E a questão é que a ceia, ela só é ceia quando tem o corpo de Cristo, que é o convidado, que é a igreja, e Jesus Cristo, que é o anfitrião. Então isso é ceia, é a comunhão do corpo de Cristo. Então ceia só pode ser servida quando o corpo está reunido. Existem algumas exceções por motivo de doença, porque a pessoa quer ceiar, mas aí é onde está a questão. A pessoa pensa que ceiar é tomar um cálice de vinho e comer um pedaço de pão. Mas ceiar é manter comunhão com Cristo e com os seus irmãos. Então, se eu não mantenho comunhão com Cristo e com os meus irmãos, eu não estou ceando. Então, muita gente interpretou, eu tenho que comer o pão, eu tenho que beber o cálice, de qualquer jeito, mesmo que eu esteja morrendo. Certo? Porque eu tenho que ceiar. Isso, comer o pão e beber o cálice não é ceiar. Você pode comer o pão todos os dias, tomar o cálice todos os dias e não estar ceando. Porque a ceia é a comunhão do corpo de Cristo com o seu Senhor. É Jesus na mesa, oferecendo o banquete e nós nos alegrando com ele e com o nosso irmão. Então tenhamos cuidado com coisas que inventaram depois e com interpretações erradas, que a ceia, que ceiar é comer um pedaço de pão e beber um cálice. Aí o pastor vai lá, ora, dá um pedaço de pão, dá o cálice, e aí a pessoa acha que ceiou. E é tanto que a ênfase está tanta nos elementos, que tem gente que ao final dos elementos, olha a incoerência. A pessoa diz, não, isso aqui é só um símbolo. A gente diz, como é mesmo? É só um símbolo, pastor. É o corpo de Cristo, representa o corpo de Cristo, o vinho representa o sangue de Jesus. Aí ele termina, aí ele não sabe o que fazer com o pão que sobrou. Aí alguns enterram, outros queimam. Porque a ênfase dele está no elemento. Ele acredita na transubstanciação. Se uma criança chegar depois do culto e pegar um pedaço de pão, ele acha que ela está profanando. Porque nós acreditamos que o pão continua pão, o vinho continua vinho. E aquilo ali funciona enquanto está acontecendo o culto da ceia. Depois da ceia, o que sobra continua pão, meu amigo. Continua vinho. É essa a nossa crença. Não precisa ser enterrado, não precisa ser queimado. Certo? Qualquer pessoa pode comer, meu amigo. Por quê? Porque ele só é sagrado durante a ceia. Ele só é sagrado durante o momento em que nós estamos reunidos. Ele não se transforma no corpo de Cristo. E você queimar ou enterrar, matar Jesus e enterrar 2 vezes, já basta uma. Então, o pão continua, Deus abençoe ele, Adair. O pão continua pão, o vinho continua vinho. Então, terminou o culto de ceia, o pão continua pão, o vinho continua vinho. Se o menino pegar, ele não vai estar errado,
ele não vai estar contaminando a ceia, porque a ceia já acabou. E nós não acreditamos que aquele pão se transforme. Então não tenha medo de comer o que sobra da ceia do Senhor. Não tenha medo de tomar, porque nós não acreditamos que haja mudança nos elementos. Por isso eu digo, a ênfase, meu irmão, onde está a centralidade da ceia? Jesus não está no pão. Jesus não está no vinho. Na ceia, Jesus está na mesa. Paulo diz que nós estamos na mesa do Senhor. Jesus Cristo está ali, na cabeceira da mesa, como anfitrião, e eu e você somos os convidados. E há uma festa espiritual. E esta festa espiritual se torna visível no pão e no vinho. Mas Jesus não está nem no pão, nem no vinho. Jesus está presente conosco. E quantas vezes nós focamos tanto no pão e no vinho, que nós nem percebemos que a cabeceira da mesa tem sentado o meu Senhor. Que Jesus Cristo está nos oferecendo um banquete e que nós perdemos a oportunidade de desfrutar da sua companhia maravilhosa de uma forma especial. Porque a gente está preocupado se o pão tem fermento, se não tem, o que a gente vai fazer com o que sobra, quem vai tomar. E aí a gente perde a bênção de estarmos na presença do nosso Senhor e de celebrarmos uma ceia espiritual com Ele. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas alegria, gozo e paz no Espírito Santo. Que Deus os abençoe. Amanhã nós teremos a terceira parte. Amanhã nós teremos a terceira parte. E se você quer ver mais, tem lá no YouTube, no meu canal no YouTube, Gilberto Rebouças, tudo minúsculo. Você bota Gilberto Rebouças e lá você vai me ver, sem óculos, com a camisa preta. E tem assim, inscreva-se. É só você clicar em cima e já estará inscrito. E nós temos um seminário à distância, onde você pode fazer ao vivo, você pode estudar online às 8 horas da noite, terça e quinta, segunda e quarta, são 6 encontros, um curso avançado, não é médio, nem é básico, é avançado, em teologia, e onde você pode dizer assim, pastor, eu não posso fazer o curso porque às 20 horas eu estou ocupado na igreja, mas as aulas ficam gravadas, então é o ensino EAD, ensino à distância. Então você pode pegar essas aulas gravadas e estudar de tarde, de noite, de madrugada. Conceição, Deus te abençoe. Estudar a hora que você quiser. Então, se você quer se matricular no curso teológico à distância, é um seminário teológico à distância, e fazer, você que mora em outros países, você que é brasileiro, mas está longe, você que é um obreiro, mas está no interior, mandar um abraço para o pastor Reginaldo, pastor Josinaldo, né? E você que quer fazer, como nós temos um missionário da África, Pedro, Deus abençoe Pedro, né? Que aí em Moçambique, as palavras de Deus que você tem aprendido possam ser utilizadas, né? Para a glória de Deus. Então mandar um abraço para o Pedro, para toda a igreja aí em Moçambique, né? Pedro que está recebendo a mensagem pelo WhatsApp, as aulas. Então basta você mandar uma mensagem do WhatsApp para 9203-7604. 9203-7604. Nós estamos em Fortaleza, Ceará, Brasil. Deus abençoe. Amanhã nós vamos dar continuidade. Então, divulgue, compartilhe, diga, olha, amigo, amiga, ao meio-dia nós temos um encontro marcado com a palavra de Deus, ministrada pelo pastor Gilberto Rebouças. Então,
De segunda a sexta, ao meio-dia, nós temos esse encontro. Divulgue, você é meu convidado. Eu estou orando por sua vida. Deus abençoe. E se você chegou, já tinha começado, não se preocupe. Fica gravado aqui e eu vou colocar o número do seminário aí para você mandar. Então, se inscreva logo. Deus abençoe. Hoje à noite nós temos a aula do CETAD, aula presencial. Então, os alunos estão convidados para estarem conosco lá. Não perca. Nós estamos estudando a carta aos Efésios, as chamadas epístolas da prisão. Deus abençoe. Um abraço daqui. O Júnior já botou aqui, eu agradeço. O Júnior já colocou 92037604. Você quer estudar a palavra de Deus? Manda uma mensagem para esse seminário dizendo, pastor, como é que a gente faz para se matricular? Que você já vai sair matriculado. Deus abençoe. Fique com Deus, em nome de Jesus. Até amanhã, ao meio-dia.